Vocês estão me ouvindo? Sim, Pronto, as meninas me informaram que está só faltando uma pessoa, né? Então a gente vai dar início à aula, certinho? E aí, como é que vocês estão? Como foi de São João? Estão todas na sala já? Me dê um ok todo mundo para mim poder começar, por gentileza. Todas estão me ouvindo? sim. Pronto, meninas. Pronto, meninas, a aula de hoje, né, é sobre as boas práticas de manipulação dos alimentos, tá? Qual o objetivo dessa aula? Compreender a importância das boas práticas de manipulação dos alimentos, né? O que a gente até comentou na aula passada, sobre a RDC 275. Promover a segurança alimentar e a saúde dos alunos e evitar contaminações e desperdícios. O que são boas práticas? É um conjunto de procedimentos higiênicos sanitários recomendados para garantir alimentos seguros, né? Baseado na legislação da RDC 275, né, que ela foi homologada em 2002 pela Anvisa, tá? E elas devem ser aplicadas em todas as etapas de recepção, desde a recepção até o momento de distribuição. O armazenamento, preparo, e é justamente eles têm, por obrigação, né, vocês têm que seguir os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrões, que a gente comentou na aula passada. Falando um pouquinho da RDC, tá? 275, em outubro, dia 21 de outubro de 2002, homologado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, dispõe sobre o regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados, aplicados aos estabelecimentos produtos industrializados de alimentos. Ou seja, quem é que tem que seguir essa RDC? Qualquer estabelecimento que venha fornecer alimentos, seja alimentos industrializados como alimentos perecíveis. Qualquer ambiente que vende supermercado, escola, lanchonete, todos os ambientes que fornecerem alimentos tem que seguir essa RDC 275, tá? E a lista de verificação das boas práticas de fabricação em estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Não sei se vocês recordam, mas eu comentei com vocês que essas plaquinhas, elas têm que estar, né, esses POPs, eles têm que estar em todos os ambientes, desde o refeitório, a cozinha, em todos os ambientes, justamente para vocês terem uma noção e não esquecerem de como tem que seguir esses procedimentos, né? Então, começando pela higienização, né, da saúde dos manipuladores. Como é que vocês devem seguir esses padrões? Estejam sempre limpos, né? Tomar banho diariamente,
Ficar sempre atento a qualquer sinal de alguma doença, né? Gripe, se vocês estão com algum probleminha de saúde, para isso não vier a prejudicar vocês ainda mais no ambiente de trabalho e o trabalho também, né? Sempre usar os cabelos presos, tá? Sempre com touquinha, com a redezinha para manipular os alimentos. Vocês têm que estar com o cabelo preso, tá? E para quem é homem, não pode ter nem barba, não pode ter bigode. E sempre a questão também da higienização. Unhas cortadinhas, mulher, ela não pode ter esmalte, a unha tem que estar sempre baixinha, né? Escovar os dentes após as refeições. O uniforme, ele tem que ser usado, né? Os EPIs, né? Que são os equipamentos de, de proteção individual, né? Então, vocês têm que ter, cada um de vocês tem que ter esses equipamentos, né? O uniforme tem que estar sempre limpinho e adequado para o ambiente que cada um vai estar trabalhando. Trocar o uniforme diariamente, ou seja, todos os dias vocês têm que estar com o uniforme limpinho. E como eu falei no início, retirar todos os acessórios que vocês utilizarem, pulseira, brinco, anéis, isso para evitar que venha a contaminar o alimento, né? Às vezes, mesmo que vocês higienizem as mãos, né? Ele vai estar ali, pode entrar entre o anel, ali tá, entrar uma sujeirinha, ou no colar, ou ficar um cabelo pendurado. Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? E com relação a esmalte, ele pode estar, começar a sair e cair no alimento. Então, é importantíssimo que vocês não estejam com esmalte ou com esses acessórios. A forma correta de higienizar as mãos. Inclusive, esse cartazinho ele tem que estar, né, na cozinha, tem que estar no refeitório para as crianças higienizar as mãos também, né? Então, são seis processos, né, para você, para higienizar as mãos. Infelizmente, é muito raro as pessoas seguirem esses 6 passos, mas é o que é correto, que é umedecer as mãos, passar o sabonete ou o detergente, aplicar, esfregar as mãos, esfregar o dorso da mão, os dedos, o polegar, né? Esfregar bastante a mão até o antebraço, né? Higienizar a mão até aqui. E após a lavagem, enxaguar a mão direitinho, certinho. E vocês têm que enxaguar a mão sempre com a mão levantada. Não sei se vocês estão vendo no. Deixa eu voltar aqui. Quando vocês forem higienizar a mão, né? Quando vocês forem colocar as mãos embaixo da torneira, vocês colocarem sempre assim, para que as sujidades elas desçam para o antebraço, né? Não fica na ponta dos dedos. Então, ter sempre esse cuidadozinho com relação à higienização das mãos, né? Como eu falei, o procedimento, molhar a mão, esfregar o dorso da mão, até aqui o antebraço, esfregar os dedos, o polegar, né? E após lavar, secar, é interessante usar o álcool 70, também para higienizar melhor, de forma melhor. E sempre que vocês forem manipular, que forem, se for necessário, todas as vezes que vocês forem manipular um alimento ou foi ao banheiro, sempre vocês têm que estar higienizando as mãos, sempre. Voltando aqui. Higienização das prateleiras, né? Sempre tirar os resíduos primeiro das prateleiras, da mesa, lavar com água, solução, detergente e esponja, enxaguar com água corrente, finalizar sempre com álcool 70. Então, é sempre importante ter aqueles borrifadores com álcool 70, tá?
o álcool 70 líquido, né? Não o álcool em gel. E secar, deixar secar as prateleiras naturalmente. Ou vocês podem usar aquelas flanelinhas que elas são descartáveis. Acho que é Perflex o nome delas. Higienização dos utensílios em geral, que são os pratos, copos, enfim. Retirar o excesso, né? Sempre jogar a comida, o resto de comida na lixeirinha, né? Tem que ter os lixeirinhos separados, né? O lixeiro para comida, lixeiro para descartáveis, para vidro, tem que ter todos os lixeirinhos separados, tá? Lavar com água, solução detergente e a esponja. Enxaguar com água corrente e sempre finalizar. Não é de um por um que vocês vão estar colocando o álcool 70, né? Colocou todos ali para secar e aí vocês borrifam de forma geral no, na louça, tá? E deixar secar naturalmente no escorredor. Como é a higienização dos pisos, rodapés, grelhas e ralos. Recolher os resíduos com rodo e com pá, ou seja, tem que varrer tudo direitinho primeiro, né? Lavar com água e sabão, esfregar com a vassourinha para tirar todas as sujidades, enxaguar com água corrente, jogar a solução de cloro, aguardar 15 minutinhos, retirar o excesso com água e o rodo e secar o ambiente, que a gente geralmente já faz em casa, né? E higienização do forno e do fogão. Mesma coisa, sempre tirar o excesso, né? Tirar as sujidadezinhas, as coisas que caem em cima do fogão. Cobrir, né, os queimadores, né, as bocas, que a gente chama de boca, né, do fogão, para evitar que venha cair água ou algum produto dentro no interior do fogão. Aplicar o desencrostante e deixar agir, né, conforme as especificações que tem nas embalagens. Lavar com água, detergente, esponjinha, enxaguar com água, no caso, né, das grelhazinhas, né, em água corrente. E finalizar também com o borrifadorzinho do álcool 70. E secar, vocês também podem usar esses paninhos que são descartáveis. Higienização da geladeira e freezer. Tem que ter o cuidado, né, ao retirar os alimentos do freezer da geladeira. Assim que retira, tem que colocar dentro de isopor ou de algum recipiente que seja térmico, né, para que não venha a derreter não venha a derreter a carne, os alimentos que estão no congelador ou no freezer, né, ou na geladeira. Então, vocês têm que ter esse cuidadozinho. Antes de colocar para desligar a geladeira, né, o freezer, para poder higienizar. Essa higienização, ela tem que ser feita semanalmente, tá? Utilizar primeiramente a esponja, o sabão para essa limpeza interna. Passar o Perfex, que é o que eu falei, úmido, depois para retirar os excessos do sabão existente. Borrifar o álcool 70 também, né? Você vê que tem tudo que tem todos os utensílios, né, que vocês vão estar utilizando, de modo geral, de limpeza, tem que ter o álcool 70, né? Vocês vão entender mais na frente o porquê do álcool 70. A frequência semanalmente, conforme a necessidade. Deixar secar naturalmente, né? Mas o ideal é que passe também o Perfex, o Perfex ele sequinho, para não deixar úmido, né? Não deixar secar naturalmente, porque acaba demorando mais. E usar os EPIs, né? Que são os equipamentos de proteção individual, né? Sapato fechado, antiaderente, avental, impermeável, luvas. E higienização dos equipamentos elétricos, né? Desligar todos antes das tomadas, inclusive fogão também, fogão que é elétrico, micro-ondas, tudo que vocês forem higienizar, que for elétrico, tirem da tomada, inicialmente, né?
Desmontar as partes que são removíveis, lavar com solução, detergente, esponja, enxaguar, finalizar com álcool 70 e secar naturalmente, né? E as partes fixas dos fios e tomadas deverão ser limpas e secas, né? O fio tem que ser higienizado e secar imediatamente. E higienização de pias, bancadas e mesas de apoio, né? Lavar com água, solução e detergente, todas é o mesmo procedimento, né? Sempre tirar as sujidades, em seguida lavar com água e sabão e finalizar com álcool 70. E aí, por que que eu falei para vocês a importância do álcool 70? A importância do álcool 70 é justamente para ter o controle, né, das pragas e dos vetores, e também de contaminação dos alimentos, contaminação cruzada, que eu vou falar posteriormente. Acompanhamento periódico da higienização do local, verificação de instalações e equipamentos para evitar a entrada de insetos e roedores, né? Então, tem que sempre manter o ambiente bem limpo para evitar que venha, né, ter esses insetos, esses roedores, mosca, avaliar as telas e evitar a entrada de vetores por meio externo para o meio interno. Então, como tem que ter uma ventilação no ambiente que vocês estão trabalhando, né? O ideal é que usem telas, né? Para entrar a ventilação, entrar claridade, mas não entrar esses vetores externos, né? Avaliar as condições dos ralos exaustores e impedir a entrada de vetores e a prevenção do mau cheiro. Depósito de lixo sempre na área externa, de modo que permaneça tampado. Porém, tem que ter os lixeirinhos também na parte interna, né? Como eu falei, as lixeiras separadas e se não deixar acumular. Chegou, tem lixo, já retira o lixo e leva para o lixo maior lá fora. Isso é só uma lixeirinha de apoio dentro da cozinha, né? Verificar e indicar na planilha a presença de pragas, né? Então, assim, sempre tem que ter essa manutenção, essa verificação, e caso venha a surgir esses vetores, procurar os procedimentos mais rápido possível para regularizar, né? Como devem ser a higienização dos alimentos? Eu comentei brevemente, né, na aula passada também, sobre a higienização dos alimentos, né? Que inicialmente vocês têm que higienizar as mãos para depois higienizar os alimentos, né? Então, alguns alimentos, não são todos, né? Porque os vegetais folhosos, o ideal é que ele seja lavado realmente no momento que vai ser utilizado, mas o que vai ser guardado não higieniza a princípio, né? Mas os alimentos que tem que ser higienizados imediatamente, vocês vão deixar dentro da água com uma solução de hipoclorito, né? E essa solução, vocês vão deixar esse tempinho, e em seguida vão enxaguar o, a solução, né? Deixar lavar em água corrente, deixar sair toda a solução, para depois vocês colocarem para secar, tá? E se tiver alguma partezinha do alimento que esteja amassada, aí retira essa parte. Porém, se o alimento estiver mofado, estragado, uma partezinha, não adianta vocês tirarem só aquela parte que está estragada, porque todo o alimento já está contaminado. Então, não adianta tirar só a parte que estragou. Tem que tirar somente em casos de ela chegou esmagadinha por conta do peso de outro alimento que estava por cima. Aí vocês retiram essa partezinha que está mais amassada, tá? Porém, com relação a estragado mesmo, o mofo, o alimento já está todo contaminado. Com relação aos vegetais folhosos, que eu falei para vocês, a higienização tem que ter um cuidado bem maior, tá? Para não ter essa contaminação cruzada dos alimentos. Então, vocês têm um maior cuidado em lavar bastante. Antes de colocar na solução, vocês já têm que tirar toda aquela terrinha
do alimento, né? Deixar todo, colocar, tirar a terra e deixar na água corrente, para depois colocar na solução e depois enxaguar novamente. Então, os vegetais folhosos, ele tem que ter um cuidado, né, mais minucioso. Como é a forma de armazenamento correto, né? Ele é seguido pelo sistema FIFO, né? O sistema FIFO, essa sigla, ela é uma sigla em inglês, né? Que quer dizer o que entra primeiro, sai primeiro, tá? Então, os alimentos secos em local tem que estar, os alimentos são secos em local limpo, arejado e fora do chão. Ou seja, tem que ter aqueles paletezinhos, né, para colocar os alimentos, ou em prateleiras. Jamais colocar o saco de arroz, de macarrão ou qualquer alimento diretamente em contato com o chão. Tem que ter prateleiras ou os paletezinhos para colocar os alimentos, tá? Alimentos perecíveis devem estar sob refrigeração adequada, ou seja, abaixo de 18 graus Celsius, tá, minha gente? Vocês têm que deixar a geladeira sempre manter essa temperatura para os alimentos, para eles não chegarem a estragar. Verificar a data de validade e condições das embalagens. Ou seja, sempre que forem, eu até comentei na aula passada, né? E alimentos também que vocês abrirem e não utilizarem por completo, colocar a datazinha e botar sempre à frente dos outros alimentos, né? O que entra primeiro, sai primeiro. Qual é a forma mais segura para preparar os alimentos, né? Além da higienização que tem que ser feita, cozinhar bem os alimentos por completo, evitar deixar alimentos prontos expostos por muito tempo, né? Não deixar ali, fez o alimento, serve logo, o que sobrou já guarda, né? Não deixar ali exposto com tampa aberta, não experimentar alimentos com as mãos, né? Não colocar as mãos para experimentar o alimento e nem utilizar o mesmo, o que colocou para experimentar na boca, voltar no alimento, jamais. Se forem experimentar, pega, experimenta, mas quando for para experimentar novamente, já pega outro utensílio, não utilizar os mesmos, né? Usar utensílios limpos e bem higienizados. Como deve ser feita a distribuição dos alimentos? Ele deve servir, vocês devem servir os alimentos, né, em temperatura adequada, lavar bem as mãos antes da distribuição, utilizar máscara, touca durante o serviço, né, que é importantíssimo, por conta que quando a gente não está usando máscara e acaba conversando, pode vir a ter uma gotícula de saliva ali no alimento, né? O cabelo solto não pode, para evitar que venha cair o cabelo. A questão também de luvas é importante, né? Até mesmo para a questão de você, da higienização e também para a questão de se queimar, né? Aquelas luvinhas mais, que é tipo umas esponjinhas, né? Então, dependendo da situação, usar essas luvas para evitar algum tipo de acidente, né? E como eu falei, né? Evitar falar ou tossir próximo à comida. Quais os cuidados que vocês têm que ter com os alunos, né? É uma coisa que é importantíssimo, né? Não sei se nas escolas que vocês estão trabalhando, se eles têm esse cuidado de saber se os alunos eles são intolerantes, se eles possuem alguma alergia, né, alimentar. Então, é importantíssimo essa questão de ter o cuidado com a alimentação dos alunos, né? Porque se a criança ela é intolerante ou ela tem alguma alergia alimentar e vocês fornecem o alimento, né? Ela vai passar mal e muitas vezes nem é por conta que o alimento está estragado, né? Por alguma contaminação cruzada, e sim porque a criança tem essa restrição alimentar, essa intolerância e aí acaba passando mal, né? Porque quem é intolerante vai ter diarreia se tomar alguma coisa com lácteos.
Vai ter diarreia, vai ter estufamento, vai ter gases, vai ter vômito. Então, assim, é importante, né, ter esse cuidado, né, de saber se alguma dessas crianças, elas têm algum tipo de intolerância, né, para que venha evitar uma possível situação como essa que eu falei. Já já eu quero conversar mais com vocês, antes da gente até entrar no intervalo. Vou abrir aqui novamente. Como eu falei, né, até com restrições alimentares, né, alergias, intolerância. Ser sempre gentil e educado, né, incentivando a alimentação saudável. Algumas crianças, elas têm, né, uma certa resistência alimentar, já outras crianças já vão para a escola pelo alimento, né, nem pelo estudo. E como a gente falou na aula passada, a importância que é das crianças se alimentarem, né, a importância por questões cognitivas, de saúde física, mental, né, da concentração da criança durante as aulas. Então, assim, vocês têm um papel primordial, né, com relação à alimentação saudável das crianças. Evitar os desperdícios, né, mas vocês me falaram na aula passada que vocês fazem os alimentos depois que as crianças entram, né? Vocês contam a quantidade de aluno que tem para depois terem noção de quanto de alimento que vão fazer, né? Isso é importantíssimo. Mas com a ajuda do nutricionista, né, vocês vão conseguir se ver as quantidades, né? Que a gente tem esse papel de fazer os cálculos para vocês, né? Eu não sei quem é o nutricionista, acho que deve ser Matheus, né? Que é o nutricionista é, da, das escolas, né? E ele deve fornecer para vocês esse cálculo, né? De quanto de alimento, a proporção de alimento para cada criança. Consequências da falta de higiene, né? A consequência é doenças transmissíveis, né? Transmitidas por alimentos, as DTAs, diarreia, que eu falei para vocês, né? Nesse caso aqui é a contaminação cruzada, não é apenas uma intolerância ou uma restrição alimentar. Aí essas contaminações cruzadas são de utensílios que são utilizados que não são higienizados, ou alimentos que estão estragados e entram em contato com alimentos que são bons, então tem essa contaminação cruzada, né? E aí quais são os sintomas que essas pessoas que comerem um alimento contaminado vão ter? Tá? Então vão ter diarreia, vômitos, febre, entre outras complicações, né? Vão ter gases, em alguns casos. É, a criança pode ter uma diarreia bem mais forte, uma fadiga, né? Isso acaba tendo um prejuízo na saúde dos alunos e na imagem também da escola e das merendeiras, né? E aí vai ter uma complicação para vocês também. Então, é muito importante vocês seguirem esses POPs, né? Esses procedimentos operacionais padrões. Que eu lembro que uma de vocês me falou que vocês não têm esses POPs lá, que são todas essas imagens que eu mandei, que eu mostrei aqui para vocês, que tem que estar eles têm que estar coladinhos em todos os ambientes da escola, tá? E resumindo, né, essas boas práticas é a higiene pessoal, higiene do ambiente, o armazenamento correto dos alimentos, né? O preparo seguro, a distribuição adequada e os cuidados com os alunos. Então, de forma geral, né, as boas práticas são essas. Ter todos esses cuidados com, com a higienização, não só de vocês, né, não é só a higienização pessoal, mas de todo o ambiente e toda a organização, né? A gente comentou também na aula passada a questão da organização das prateleiras, com data, com tudo, e vocês disseram que já é tudo especificadozinho, né?
E uma reflexão final, antes da gente ir para o intervalo e conversar um pouquinho, né, sobre o que foi dito aqui. A saúde dos alunos começa com o cuidado das mãos que preparam os alimentos, ou seja, começam a partir de vocês. Merendeira, seu trabalho é essencial para o aprendizado e bem-estar das crianças. Ou seja, o quanto vocês são importantes no crescimento e desenvolvimento dessas crianças, né? E aí, agora eu queria conversar com vocês um pouquinho, né? Acho que hoje eu falei um pouquinho rápido. E eu queria conversar aqui com vocês para saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma dúvida com relação ao refrigeramento dos alimentos ou alguma organização desses POPs. Eu até perguntei aqui para vocês também, né? Acabei de comentar se o nutricionista de vocês, eles fornecem esses POPs e essas quantidades, né, de alimentos que é calculado direitinho. Vocês podem me informar? Ou tem alguma dúvida? Boa noite, doutora. Como é que a senhora está? Oi, gente, boa noite. Desculpe o atraso. Eu estava ali fazendo a minha atividade física, porque eu sou dessas e não Muito daquelas, bem. porque minha master nutricionista disse que se eu não for, ai, ai, viu? Vamos ao Passando, fitness, está certíssimo, tem que se pois é, cuidar. toda fitness, eu vou chegar aí nesse projeto de vida, né? Com Nesse ideal certeza. aí, que é ficar linda e rica, né? Linda eu já sou, né? A parte que fica rica, nós estamos trabalhando, Trabalhando né? para isso, né? Meninas, sejam bem-vindas. Zaiane, seja bem-vinda também. Muito Eu botei obrigada. um vídeo lá no grupo hoje. Nós estamos encerrando hoje o módulo específico e amanhã, pessoal, nós retomaremos aos módulos comuns a todos os cargos, tá? Então, amanhã, no mesmo horário, vocês estarão, todos os cargos, para a gente completar a nossa carga horária com as aulas que são comuns a todos os cargos, tá bom? Então, assim, boa aula, não vou atrapalhar vocês, tá? Imagina. São conteúdos fundamentais, muito importantes, orientado por excelentes profissionais, graças a Deus, nós temos um mix de profissionais muito bons, né? Todos os nossos alunos satisfeitos, e esse é o nosso propósito, né? É levar conhecimento, levar Com informação da certeza. melhor forma para que os nossos profissionais realmente consigam, né, concretizar seus objetivos. Tá Com bom? Então, estou por certeza. aqui nos bastidores, tá? Mas sempre presente. E amanhã não se esqueça, tá certo? Não se esqueçam, desculpe. Aula para todo mundo amanhã e vem formatura, viu, doutora? Ó, estamos Eita, chegando coisa por aí. boa. Bote Muito as bem. meninas para fazer o cardápio da nossa formatura, que já está bem pertinho. Pois é, tem que ser um cardápio saudável, viu? Não pode ter besteira nesse Com cardápio, não. certeza. Estão ouvindo, né, gatas? Vamos ver se elas vão falar alguma coisa hoje. E aí, meninos, alguma dúvida? Magnédio, Selene, alguma dúvida sobre o conteúdo? Meninas, cadê vocês? Oxente, disseram que era a turma Estou mais esperando aqui participativa. falarem. Eu achei que já tinham perdido a timidez. Pois é, me disseram que as tias da merenda eram a turma mais participativa. Olha, vocês tratem de conversar, interagir, viu? Interajar, como diz a mulher do áudio,
E tá contando ponto para a prova, viu? Ó, eu tô aqui só Eita, falou anotando, em viu? ponto, agora vão todas conversarem. Pois é. Vamos interiar já aí, viu? Elas são meus amores, viu, Isaiane? Elas sabem que essa tia morre de amores por elas. Pois Ai, cuidem de coisa boa. participar da aula, vice? Se não, já sabe no dia da prova. Pois é, cuidado, ela tá dizendo que tá valendo ponto, então vamos conversar aqui, se vai valer ponto para vocês, viu? A interação. E aí me digam se vocês ficaram com alguma dúvida, que já já eu vou fazer umas perguntinhas e aí eu quero saber se realmente estavam ouvindo e entendendo. Estão com vergonha, então só digitando aqui no chat. Ou chamando aqui no chat, viu? Sula já 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 tá vocês vão aí. já já vocês vão se livrar de mim. Falta pouquinho. Minha gente, pois eu quero é ver, viu? Bora, quem tá aí, deu a da graça. Será que elas não fugiram, hein, Zayane? Eu tô achando que Será que elas não não. estão dando a janta dos maridos? Oh, tá ansiosa pela prova, né? Pois é, eu tô ansiosíssima também, viu? Eu vou dar uma Pois caprichada. embora. Eu acho que eu vou mandar essas questões, viu, para a senhora, para dar uma Pronto. caprichada nessa prova aí. Muito, muito bem. E a formatura? A formatura já está bem pertinho. Primeiro precisam ser aprovadas, né? Depois a gente pensa na festa. Muito Cuida. bem. Já está aí a Alessandra, Ju. Quem mais? Cadê as outras? Espera aí que eu vou caçar aqui, viu? Cheguei. Cheguei, Brasil. Wagner Hilde, cadê você? Estou Socorro e aqui. Tamires. Hoje ela não está querendo conversa comigo, não. Da outra vez ela conversou bastante, mas hoje ela não está querendo muito papo, não. Pois é, eu vou já fazer busca ativa, viu? Vou mandar buscar em casa. Quem não tiver aí vai ficar sem a pontuação de participação, viu? Eu tô achando que as próximas aulas vão ter que ser presenciais, que aí não tem como fugir, não, viu? Cadê socorro? Vou já mandar abrir a câmera, viu? É. Socorro e Liga- Tamires, cadê vocês? colocar todo mundo para ligar a câmera, para saber se está todo mundo aqui. Wagner Hilde. Estamos aqui. Ah, resolveram dar uma da graça, não foi? Só foi eu chegar, tá vendo, doutora, como é o negócio? Quando E a aqui outra que chega, apareceu também. pois Falta é. agora as outras duas. Pronto, a outra apareceu, falta a Tamires agora aparecer. Hum, cuida, Wagner Wagner, Hilde. Wagner ficou com medo da busca ativa. Pois é, vou buscar em casa. Nós estamos vendo tudo aqui, Pronto, viu? apareci. E aí, meninas, vocês tiveram alguma dúvida com relação à aula? Com relação às siglas que foram Sair feitas? Eita, chama dela, que eu não sei. E André, vem aqui, que esse celular aqui é doido. Cuida. Vou começar a fazer umas perguntinhas aqui, antes da gente entrar nesse intervalo. O que Botar, significa botar lá, POPs? não sei o quê, eu não achei onde é que Sem expressão, que eu pescar disse, aí, viu, nas Alessa, fecha os apostilas. áudios. menino, só para voltar para aí, para tudo que puder, isso lá, eu não sei. Hein, meninas, o que significa POPs? A sigla POP. Sem pescar aí no material. Tô vendo gente olhando para baixo. Podem digitar se vocês não quiserem falar. Vocês querem ir para o intervalo e a gente volta com as questões?
Pode ser? É bom que dá tempo de pesquisar. É, né? Tô vendo isso aí É, mesmo. Não estava prestando eu tava atenção, olhando, não. Porque o que eu mais falei eu foi tava dos olhando a povos. apostila. Eu ia Eita. falar, mas eu não vou falar, não. Vou deixar vocês terem um trabalhozinho para pesquisar, viu? Além das questões que estão aí, eu vou fazer outras perguntinhas. Já que ninguém quis conversar comigo, eu vou fazer outras perguntas. Vamos para o intervalo e daqui a pouco eu vou fazer umas perguntinhas para vocês. Você é boazinha dessa vez, não, viu, tia Eva? E daqui a. Tia Eva, são quantos minutos o intervalo? É 10 ou é 15? 10 minutinhos, é só para fazer uma hidráulica, beber um café, né? Pronto. Da janta do marido, que não deu ainda. Dar um cheiro no boy e voltou. Ó, Pronto. meninas, no dia da prova, não vai ter apostila, não, viu? Bora estudar. E essas siglinhas são muito importantes, viu? São várias siglas e cada sigla tem seu significado, tá? Pois é, ó, presta atenção aí que a doutora sabe o que está dizendo, viu? Pois, Pois até já diz, sabe já. o quê? Não diga nada. Pois até daqui a pouquinho. Tá bom.
Vamos voltar, meninas? Deu para dar uma estudadinha aí, revisar? Quando todas estiverem aí, me dê um ok. Podem colocar no chat mesmo, só para me saber se vocês estão todas aqui. Tamires já está aqui. Wagneilde. Jusilene. Tem que deixar uma musiquinha no fundo, que fica muito tenso. Já estão tensas? Não, da outra aula tava tão... No intervalo tinha uma musiquinha para entrar também. Agora passou muito tempo sem nada, não. Ficou todo mundo no silêncio. Ficou todo mundo em silêncio. Só Aí tá na esperando. tensão aí, estão preocupadas. Posso começar com as questões? Pode. Pronto, antes de começar com as questões, eu vou começar a perguntar as siglas. Não tiver nem tempo de pesquisar. Cadê vocês? Eu quero ver se vocês não vão estar pesquisando. Eu quero olhar para o rostinho de vocês aí, se vocês não estão olhando para os papéis. Quero que todo mundo apareça aqui. Cadê você, Wagner, Lucilene? Apareçam. Olha no olho de vocês aqui, para ver se não vão tão baixo na cabeça para estar pescando. Cadê você, Jusilene? Acho que Jusilene foi dar uma voltinha e não veio mais, não. Vamos começar aqui. Primeira siglinha. Sigla EPI. O que é EPI? Sem pescar aí. Como é que vai pescar se o celular está ocupado? Não dá nem tempo. Vocês não imprimiram não dessa vez, né? A apostila? Sim? Não, a apostila já foi colocada quase ao começar da aula. Ah. Pois vamos aí, E tô como- esperando. O que é EPI? Estavam prestando atenção não, né? Pergunta aí é da segunda apostila, né? Oi? Essas perguntas aí é da segunda apostila, né? Da de hoje. Da aula de hoje. É porque da EPI, o que primeira. é? Não está nas questões, não. Não coloquei essa pergunta nas questões, no questionário que eu mandei, não. Essa eu estou fazendo aleatória. Mas tem na apostila? Não é um zero, viu? Tem na apostila. Tá procurando, né? EPI significa equipamento de proteção individual. Ou seja, o que vocês utilizam para trabalhar, avental, touca, os sapatos, tudo que vocês utilizam, eles são equipamentos, né,
que vocês, de proteção individual. Todo o ambiente de trabalho tem que fornecer esses EPIs, né? Que a gente chama EPIs, que é os equipamentos de proteção individual, tá? Não esqueçam, porque eu vou mandar umas questões, eu vou mandar umas questões para a tia Eva, bem bacana para vocês, viu? E POP. POP foi o que eu mais falei aqui. O que eu mais falei foi POP. Repeti várias vezes esse nome. E aí? É o paninho que é fininho, que é descartável? Não mesmo. Ali é Perfex. O POP ele é baseado na RDC, que eu vou já falar sobre perguntar sobre a RDC, viu? Também. Por nós não sabe, não. E também não tem na apostila, não. Tem sim. Pode ter certeza que tem. Foi o que eu mais falei. Eu vou esperar um pouquinho. Estou dando tudo de mão beijada para vocês. Eu pensei que ia ser igual a outra aula, misericórdia. Foi Né? difícil. Não é difícil, não. Vocês que não estavam prestando atenção no que eu estava falando, viu? Acho que estavam mexendo no Instagram, estavam olhando outras coisas. Eu não vou mentir, não estava prestando mesmo, não. Tá Eu vendo tava... aí? Pois é, É mas porque eu na tava prova, fazendo... É porque eu tava mas na fazendo a prova não vai janta, ter, mulher. não, viu? Na prova não vai ter uma apostilazinha do lado, não, viu? E nem eu dando as pesquinhas, explicando o que é. POP significa procedimento operacional padrão. São as coisas que vocês têm que seguir. Todas essas coisas que eu dei na aula de hoje, eles são POPs. São os procedimentos operacionais padrões, que vocês têm que seguir esses procedimentos. Foi mais o que eu falei, não? Olha como vocês não prestaram atenção. Em todos os slides em cima tem. Podem olhar, voltem aí nos slides de vocês e olhem se não tem. Procedimento operacional padrão. Em cima das imagens. Vou até colocar aqui para vocês verem. Cadê? Aí que eu acabei fechando. Só os documentos aqui. Jesus, cadê? Deixa eu colocar aqui. Vou lá nos downloads e coloco. Em cima das imagens, olhem aí. Procedimento operacional padrão para higienização de pias. Procedimento operacional padrão para higienização de equipamentos.
procedimento operacional para higienização de geladeira e freezer. Ou seja, todos têm. Estão vendo aí? Ó. Vamos falar agora sobre a RDC. A RDC qual é a numeração da RDC? Que número? Duzentos e setenta e cinco. Qual foi o ano que ela foi criada? Essa RDC? Quando foi, meninas? Estou perguntando nem o mês e o dia, é só o ano. Mesmo assim, nós não sabemos. Hã? Mas mesmo assim, nós não sabemos. Eita, que hoje elas não prestaram atenção mesmo na aula, Não foi em foi? 2019, 2002. Foi em 2002. Quem foi? 2019, não? 2002. Quem foi que Dois. pescou aí? Ela foi criada em 2002. Porém, em 2019, ela teve algumas mudanças, mas foi quase nada. Mas foi em 2002 que ela foi criada. Tá? Deixa eu ver mais uma perguntinha. Deixa eu ver se tem mais alguma sigla. A sigla FIFO, ela é em inglês. Eu nem coloquei a pronúncia dela aí, nem nada, para não confundir ainda mais. Mas FIFO significa o quê? Essa é fácil. Vou dar uma pista. Está relacionada aos alimentos que chegam para vocês, quando os alimentos chegam. Questão de organização dos alimentos. Estou vendo uns olhinhos de cabeça baixa pesquisando. Tudo que entra primeiro, sai primeiro, tá? Essa sigla significa isso. Mas agora vamos para as questões. Podem estudar, viu, mocinhas? Olhem todos os slides depois. FIFO aqui, né? Eu falei. Tudo o que entrar primeiro, sai primeiro. Agora vamos testar os conhecimentos de vocês. Qual é o principal objetivo das boas práticas de manipulação dos alimentos? Alternativa A, melhorar o sabor dos alimentos. Alternativa B, reduzir os custos de produção. Alternativa C, garantir a segurança alimentar e prevenir de contaminações. Ou alternativa D, aumentar a durabilidade dos utensílios. Pode repetir de novo, eu não entendi direito. Qual é o principal objetivo? Oi? Coloca na tela. Não está na tela, não? Não, está procedimento operacional padrão para higienização e saúde. Espera aí.
Foi porque teve um problema. Peraí, deixa eu colocar aqui. Foi agora? Apareceu? Apareceu. Pronto. Qual é o principal objetivo das boas práticas de manipulação dos alimentos? Alternativa A, melhorar o sabor dos alimentos. B, reduzir os custos de produção. C, garantir a segurança alimentar e prevenir de contaminações. Ou alternativa D, aumentar a durabilidade dos utensílios. Letra C? É uma afirmação ou uma pergunta? Você está me perguntando ou você está dizendo que é a letra C? Eu acho que é C, eu tô chutando, né? Eu quero ver se nessa prova vai ser só no chute, viu, moça? Meu Deus. É a alternativa C. Garantir a segurança alimentar e prevenir de contaminações. Segunda questão. Qual desses hábitos é considerado inadequado durante a manipulação dos alimentos? Lavar bem as mãos antes de iniciar o preparo. Utilizar o uniforme limpo e completo. Tossir ou espirrar sobre os alimentos. Ou manter os cabelos presos ou cobertos. Letra C? Alternativa C. Só tem um aluno aqui? Só uma pessoa está respondendo? Cadê as outras participantes? Sobre higiene pessoal. É correto afirmar: o uso de esmalte é permitido, desde que seja claros? Tá mostrando a segunda pergunta ainda. A segunda. É, E agora? Foi? não, Apareceu? não. Espera aí, minha gente. Não. Agora sim. Agora foi. Espera aí, viu? Apareceu aí? Apareceu. Sobre higiene pessoal. É correto Apareceu. afirmar: o uso é permitido o uso de esmaltes, né? Desde que sejam claros. Unhas devem estar limpas e sem esmalte. O uso de acessórios como brincos e anéis são permitidos. É permitido o uso de perfumes fortes na cozinha. E aí? Letra B. Letra B. Exatamente. Não podem usar nenhum esmalte, nem claro, nem de jeito nenhum. Qual das opções abaixo é uma forma correta de evitar a contaminação cruzada? O que é contaminação cruzada mesmo, meninas? Quem é que pode me falar sobre contaminação cruzada? Diarreia. Hum? Diarreia. Não, não quero saber os sintomas, não, da alimentação cruzada, não. Eu quero saber o que é contaminação cruzada. Não os sintomas da contaminação. Como é que acontece a contaminação cruzada? Não estou ouvindo. Acho que é algum tipo de alimento contaminado. Aí acontece o quê com esse alimento contaminado? Não estou ouvindo. Tá? Acho que teu microfone está desligado.
passa para os outros alimentos. Exatamente. A contaminação cruzada é quando você está com um alimento que é estragado, né? E, e entra em contato com outro alimento. Ou em situações de você utilizar, fez, um exemplo, cortou uma carne, a mesma faca que cortou a carne vai cortar outro alimento. Não pode acontecer isso, porque a partir desse utensílio, o sujo, né, os utensílios sujos, podem contaminar outros alimentos, tá? Voltando à pergunta, qual das opções abaixo é uma forma correta de evitar a contaminação cruzada? Usar a mesma tábua para cortar carne crua e vegetais. Alternativa B, armazenar as carnes no topo da geladeira. Alternativa C, lavar as mãos após a manipulação dos alimentos crus. Ou alternativa D, higienizar os utensílios. Não higienizar os utensílios. Alternativa C. Meninas? Vocês concordam? Todas concordam? Sei. Alternativa C. Passou para outra questão? Ainda Não, não. ainda não. Está um pouquinho lento hoje. E agora? Foi. Agora foi. Foi? Sim. Com relação à RDC 275, do ano de 2002, da Anvisa, podemos dizer que ela determina regras apenas para hospitais. Letra B, regula o uso de equipamentos de ginástica em cozinhas. Alternativa C, estabelece o regulamento técnico de boas práticas para os serviços de alimentação. Alternativa D, autoriza o uso de alimentos vencidos desde que armazenados. Essa aqui está de mão beijada. Letra C. Né? Todo mundo disse o quê? C ou D? Sei. C, né? Mas também, se não fosse letra C, as outras estão demais. As outras alternativas estão absurdamente absurdas. Qual a maneira correta de descongelar os alimentos? Vamos ver se vocês sabem a forma correta. Em temperatura ambiente, dentro da geladeira sob água potável corrente, no sol ou em cima do fogão? Letra A. Letra? Letra A. Letra A? Todo mundo errou. Não é em temperatura ambiente. É dentro da geladeira. Tá no freezer, desce e deixa dentro da geladeira para descongelar. Não pode deixar fora da geladeira, porque pode contaminar o alimento ali exposto. Sabia que vocês iam errar essa daí. Não prestaram atenção na minha aula hoje, estavam no Instagram, estavam conversando, estavam em outro lugar, menos na aula. Estávamos todas na. Só não estavam prestando atenção, né, moça? Oi? Não ouvi. Alguém falou, eu não ouvi. Foi minha filha aqui. Ah. Questão 7. Os alimentos prontos para o consumo devem ser armazenados próximo aos alimentos crus, em temperatura ambiente, separado dos alimentos crus, preferencialmente nas prateleiras superiores, em qualquer lugar da geladeira. Letra C. Todas concordam? Sim.
Todas concordam, letra C? Exatamente, letra C. Oitava questão. É função do manipulador de alimentos ignorar os procedimentos de higiene se tiver com pressa, preparar os alimentos com receitas caseiras, seguir rigorosamente as normas de higiene e segurança, escolher os ingredientes conforme seu gosto pessoal. Letra C. Isso aí também foi molezinha. Deixa eu voltar, porque está demorando aqui para abrir. Foi para a nona questão? Foi. Qual é a maneira correta de lavar as mãos antes da manipulação dos alimentos? Apenas com água? Com água, sabão, friccionar bem, inclusive entre os dedos e embaixo das unhas? Apenas passando álcool? Somente se estiverem visivelmente sujas? Letra B. Letra B, exatamente. A presença de pragas no local de preparo dos alimentos é inevitável? É tolerada se for em pequena quantidade? Deve ser combatida com ações de controle e prevenção? Ou pode ser ignorada se o ambiente estiver limpo? C. Oi? Qual a alternativa? C. Todos concordam? Sim? Sim. C. C, né? Exatamente. As últimas questõezinhas. Qual é o uniforme adequado para a merendeira durante o trabalho? Calça jeans e camiseta, roupa de passeio, jaleco limpo, touca, sapato fechado e sem adornos, vestido e chinelo. C. Todas concordam? Sim. Bem, se não concordassem, né, mocinhas? Última questão, para vocês se verem livres de mim. Vocês já estão tudo doidas para dormir, ir para o Instagram. Porque o controle de validade dos alimentos é importante. Para aproveitar melhor as promoções. Letra B. Para saber o dia que o alimento foi comprado. Letra C. Para evitar o consumo de produtos vencidos e garantir a segurança alimentar. Letra D. Para organizar os armários por cor. Letra C. C. Muito bem, meninas. Certíssimo. Tô feliz e tô triste ao mesmo tempo com vocês, viu? Que hoje não prestaram atenção na minha aula. Não estavam gostando, não, né? Tava ótimo. Meninas, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês a participação, a atenção de todas durante o curso. Foi uma grande alegria compartilhar, né, meus conhecimentos e trocar experiências com vocês. Da outra vez a gente conversou até mais, né? Wagner ainda conversou comigo um bocadinho da outra vez, hoje ela não quis muito papo, mas a experiência foi muito bacana, tá? Trocar essas figurinhas com vocês. E assim, a atuação da merendeira, né, e profissionais da alimentação escolar é essencial para a saúde e bem-estar das crianças e adolescentes. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né?
e que vocês continuem, né, o dia a dia com vocês levem para a vida de vocês esse conteúdo, porque é importantíssimo esse conhecimento para vocês, né? Vocês vão já se formar, então vocês precisam desse conhecimento. O conhecimento, ele nunca acaba, ele é diário, vocês todo dia vão ter uma coisa nova para aprender. Então, assim, é importantíssimo você estar sempre se especializando, né? Eu comentei da outra vez, né, a importância de vocês estarem sempre fazendo cursos, né? E reforçando esses conhecimentos que vocês têm, né? E assim, que a gente siga com esse compromisso, cuidado e amor no que fazemos. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Espero de coração que vocês tenham gostado, né? Que a gente possa se ver em outros cursos, né? Que tem outros cursos, outras oportunidades de vocês fazer outros cursos e eu esteja, né, lecionando dando essas aulas. Enfim, muitíssimo obrigada a vocês, tá? Se tiverem alguma coisa para falar. Tem alguma dúvida? Porque se tiver, falem agora. Que no dia da prova eu não estarei aqui, não vai ter uma apostilazinha. Então, é a última aula? Oi? Essa é a última aula Comigo é. online? É a última aula. Ah, Mas eu acredito que tem outras aulas, né, com outros profissionais. Mas comigo é a última. Mas não, mas é a última mesmo, porque o encerramento é dia 26. A prova é dia 26. Ah, entendi. Já estão todas quentes, preparadas com os conteúdos, já estão sabendo de tudo? Não, Pois estudem, viu? Que só tem 10 dias. E eu tenho certeza que não é só meu conteúdo, né? Que tem para vocês estudarem. deve cair assim, né? Alguma coisa relacionada ao nosso curso e outras. Com certeza. Com certeza vai cair questões. Tudo que eu falei aqui para vocês não vai cair o conteúdo completo, né? Porém, vai cair algumas questões, sim. Então, é importante vocês estudarem as duas aulas, né? Se aprofundarem. E as coisas que vocês tiverem mais dificuldade, porque tem umas coisas que são mais simples, mas as coisas que vocês tiverem mais dificuldade, façam post-itzinhos e apreguem no quarto, na geladeira, onde vocês, essas siglazinhas que são importantes, são pequenininhas, mas elas acabam que vocês esquecem. Então, assim, essas siglas são ótimas para cair nessas provas, viu? Só um alerta. São bem fácil para cair nessas provinhas. não, tá? mulher, não era para cair, não. É, sim. Não era para cair, não, mulher, é muito difícil. Mulher, o que é que... É, Aprenderam o que é pop? Aprenderam? não, Sim. já fiz só esquecer, já. Já esqueceu o que é, Wagner? O pop? Internacional padrão. Oi? Ela tá lendo, não vale, não. Internacional padrão. É, né? Ela deu uma pescadinha, não foi? Muito bem, tem que ser assim. É, E EPI? Equipamento. Não lembro mais não. Não entendi, não. Equipamento o quê? EPI, né? EPI. Equipamento de proteção individual. Muito bem. E os outros eu não lembro mais não, se teve mais. É, né? Meninas, muitíssimo obrigada, tá? Obrigada pela atenção. Desculpa as brincadeiras, né? Mas é só para descontrair mesmo. Uma boa noite. E desejo que vocês tenham uma boa prova. Desejo muito sucesso, que a formatura de vocês vai ser linda, com comidas saudáveis, né? Só folhinhas, frutas, nada de refrigerante, nada de bolo, né? Será Ser que vai? muito saudável. Enfim, meninas, vou encerrar aqui a nossa aula, tá? E mais uma vez, obrigada. Um cheiro para vocês e uma boa noite, um excelente finalzinho de semana, né? Já estamos, na verdade, no meio da semana.
Seja o restante da semana abençoado para vocês, tá? Um cheiro e até Aí mais. todo esse conteúdo tá lá na apostila que foi colocado antes da aula, né? Tá, todo o conteúdo tá na apostila, todas as questões. Dessa vez eu mandei tudo em um só. Da outra vez eu mandei separado, né? As questões e a apostila. Dessa vez eu coloquei tudo na mesma apostila, tá? Tudo no mesmo PDF. São 30 páginas, tá? Com questões e o conteúdo. Agora é só estudarem. Coloquei de forma bem lúdica, bem sem muita coisa para vocês poderem realmente ter o entendimento, tá? Pois tchau, tchau. Cheiro, boa noite. Tchau, Tchau. cheiro. Oh.